Decreto 7.724, de 17 de maio de 2012. Regulamenta a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação previsto no inciso 33, caput do artigo 5º, inciso 2, do parágrafo 3º e do artigo 37 e do parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. Na Constituição está... Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Este decreto regulamenta no âmbito do Poder Executivo Federal os procedimentos para garantia de acesso à informação e para classificação de informações sobre restrição de acesso, observado grau e prazo de sigilo, conforme disposto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação previsto na CF. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei 12.527 de 2011. Para os efeitos desse decreto, considera-se informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contido em qualquer meio, suporte ou formato. Dados processados, dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com emprego de tecnologia da informação. Um documento é unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. E informações sigilosas são informações submetidas temporariamente à restrição de acesso público, em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo. Informações pessoais, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem. Tratamento de informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade, qualidade de informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Autenticidade, qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. O que se diz sobre a autenticidade é a qualidade da informação. Integridade. Integridade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Primariedade, qualidade da informação coletada na fonte com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Informação atualizada, informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que organizam.
Documento preparatório. Documento formal utilizado como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo. Exemplo de pareceres e notas técnicas. Busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvados a cobrança do valor referente ao custo de serviços e dos materiais utilizados, tais como reprodução de documento, mídias digitais e postagem. Está isento de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarado nos termos da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983. Quando o cidadão vai numa entidade pública e pede uma informação, ele tem que pagar os custos da impressão. Aí ele não paga se ele tiver situação econômica que não lhe permita pagar a informação. Da abrangência. Sujeitam-se ao disposto nesse decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas da sociedade de economia mistas e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. A divulgação de informação de empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuam em regime de concorrência sujeito ao disposto do artigo 173 da Constituição, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e quando houver os interesses de acionistas minoritários. A divulgação de informação de empresas públicas estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e quando houver os interesses acionistas minoritários. Tem certas regras especiais não se sujeitam ao disposto neste decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos. O acesso à informação disciplinada nesse decreto não se aplica. As hipóteses de sigilo previstas na legislação como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça Então, acesso à informação não se aplica às hipóteses de sigilo fiscal, ao sigilo bancário, ao sigilo de operações e serviços de mercado de capitais, ao sigilo comercial, ao sigilo profissional, ao sigilo industrial e ao segredo de justiça. E as informações referentes aos projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e o Estado na forma do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 12.527 de 2011. Da transparência ativa. É dever dos órgãos e entidades promover, independentemente do requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informação de interesse coletivo.
ou geral por eles produzidos ou custodiados, observado o disposto no artigo 7 e 8 da Lei 12.527 de 2011. Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput. Serão disponibilizados nos sítios da internet dos órgãos e entidades conforme o padrão estabelecido pela Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República. Banner na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o parágrafo 1. E barra de identidade do governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei 12.527 de 2011. Deverão ser divulgadas na seção específica de que trata o parágrafo 1º informações sobre estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefone das unidades, horário de atendimento ao público. Cara, isso aqui, a entidade pública, o órgão público, ele, por regra, ele vai ter que colocar no site. Programas, projetos, ações, obras e atividades com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto. Repasses ou transferências de recursos financeiros. Execução orçamentária e financeira detalhada. Licitações realizadas em andamento com editais anexos e resultados além dos contratos firmados em nota de empenho emitidas. Remuneração e subsídios recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, fundação e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além de proventos de aposentadoria e de pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro do Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Contato da autoridade de monitoramento designada nos termos do artigo 40 da Lei nº 12.527 de 2011 e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informação do Cidadão SIC. Programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramentas de redirecionamento da página na internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais. No caso das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladoras pela União que atuem em regime de concorrência sujeito ao disposto no artigo 173 SCF, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 5º. O artigo 173 SF, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços a dispor sobre sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade,
A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienação, observados os princípios da administração pública. Então, assim, há um estatuto jurídico previsto na CF para as empresas públicas, a sociedade e economia mista, quando exploram a atividade econômica de produção ou comercialização de bens e prestação de serviços, dispondo sobre sua função social, forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. Então, assim, ao regime, ao estatuto sobre os gastos explorados pelas empresas públicas, sociedade e economia mista. No caso das empresas públicas e sociedade e economia mistas e demais entidades controladas pela União que atuem no regime de concorrência sujeito ao disposto do artigo 173 da CF, aplica-se o disposto no parágrafo 1º do artigo 5º. No parágrafo 1º do artigo 5º do Decreto 7.724. Em resumo, o que diz o parágrafo 5º do artigo 7º é que quando se trata de empresa pública e sociedade de economia mista, e quando você vê isso por exemplo, a Petrobras e o Banco do Brasil, é que eles possuem por regra na CF um estatuto. E segundo o decreto de acesso à informação, artigo 5º, parágrafo 1º, a divulgação de informações das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência, sujeita no disposto do artigo 173 da CF, estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e quando houver os interesses de acionistas minoritários. Eu acredito que isso significa certa privacidade, assim, que eles não são obrigados a prestar conta para toda a sociedade. O Banco Central do Brasil divulgará periodicamente informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média e as respectivas tarifas bancárias. A divulgação das informações previstas no parágrafo 3º não exclui outra hipótese de publicação e divulgação de informação prevista na legislação. O ato conjunto do Ministro do Estado, da Controladoria Geral da União e do Ministro do Estado do Trabalho e Emprego disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso 9 do parágrafo 3º, que será feito observado o disposto no capítulo 7. Então, os programas eles devem ser divulgados. Isso não é muito estranho. Tem muita coisa que você vê sendo divulgada na televisão, como obras públicas. Você vê no trânsito, quando eles estão arrumando uma rua, coloca uma placa lá dizendo que a respeito da obra. Quando você vê a construção de uma praça, a construção de uma pista de skate, tá lá uma placa dizendo que a prefeitura gastou tanto, quem que tá na gestão. Há uma publicidade ali de maneira individualizada. Disporá sobre a divulgação dos programas de que trata o inciso 9 do artigo do parágrafo 3º, que será feita observado o disposto no capítulo
7. De maneira individualizada. Por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego e por meio de disponibilização de variáveis das bases de dados para execução de cruzamento para fins de estudo e pesquisa, observado o disposto no artigo 13, os sítios eletrônicos dos órgãos das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros: conter formulário para pedido de acesso à informação, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. Indicar instruções que permitam e requerem comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com órgão ou entidade, e garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações. Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso. Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com órgão ou entidade e garantir a acessibilidade do conteúdo para pessoas com deficiência. Da transparência passiva do Serviço de Informação ao Cidadão. Os órgãos e entidades deverão criar serviços de informação ao cidadão, SIC, com o objetivo de atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades e receber e registrar pedidos de acesso à informação. Informar sobre a tramitação de documentos nas unidades e receber e registrar pedidos de acesso à informação. Compete ao SIC o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação. O registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número de protocolo que conterá a data da apresentação do pedido e o encaminhamento do pedido recebido e registro à unidade responsável pelo fornecimento da informação quando couber. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público. Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC, será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação. Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado à SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número de protocolo e a data do recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. No pedido de acesso à informação, qualquer pessoa natural ou jurídica poderá formular pedido de acesso à informação,
O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibilizado em meio eletrônico e físico no sítio da internet e no SIC dos órgãos e entidades. O pedido de acesso à informação será apresentado em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos das entidades. O prazo de resposta será contado a partir da data de apresentação do pedido ao SIC. É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedido de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do artigo 12. Na hipótese de parágrafo 3º, será enviado ao requerente a comunicação com o número de protocolo e a data de recebimento do pedido pelo SIC, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. A Controladoria Geral da União manterá sistema eletrônico específico disponível na internet para o registro e atendimento aos pedidos de acesso à informação, de uso obrigatório pelo órgão e pelas entidades de que trata o artigo 5º. A obrigatoriedade do uso do sistema eletrônico de que trata o CAPT não exclui a possibilidade de que os órgãos e as entidades utilizem sistemas próprios para a organização de fluxos internos de tratamento de pedido de acesso à informação. Os pedidos recebidos pelos órgãos e pelas entidades na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 11 serão registrados no sistema eletrônico específico de que trata o CAPT na data do seu recebimento. O pedido de acesso à informação deverá conter o nome do requerente, o número de documento de identificação válido, especificação de forma clara e precisa da informação requerida e endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicação ou da informação requerida. Será facultado ao requerente de acesso à informação devidamente identificado do sistema eletrônico previsto no artigo 11A optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou as entidades demandados. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações ou serviços de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. Na hipótese do inciso 3 do CAPT, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Então não se exige que quem pediu informação, não se exige os motivos do procedimento de acesso à informação. Recebido o pedido e estando a informação disponível, o acesso será imediato. Mas vale lembrar que a pessoa tem que se identificar. Não está no decreto, mas está na lei. Caso não seja possível acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, no prazo de até 20 dias, enviar a informação em endereço físico ou eletrônico informado, comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação, efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação, comunicar que não possui informação ou que não tem conhecimento de sua existência, indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha, ou indicar as razões de negativa total ou parcial do acesso.
Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida precisa no inciso 2 do parágrafo 1º. Quando a manipulação puder prejudicar a integridade da informação ou do documento, o órgão ou entidade deverá indicar data, local e modo para consulta, ou disponibilizar cópia com certificação de que confere com o original. Na impossibilidade de obtenção de cópia de que trata o parágrafo 3º, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas, sob supervisão do servidor, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a integridade do documento original. O prazo para a resposta do pedido poderá ser prorrogado por 10 dias mediante justificativa encaminhada ao requerente antes do término do prazo inicial de 20 dias. Caso a informação esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em outro meio de acesso universal, o órgão ou entidade deverá orientar o requerente quanto ao local e o modo para consultar, obter e reproduzir informação. Na hipótese do CAFT, o órgão ou entidade desobriga-se do fornecimento direto da informação, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para consultar, obter ou produzir informação. Quando o fornecimento da informação implicar reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente Guia de Recolhimento da União, GRU, ou documento equivalente para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados. A reprodução de documentos ocorrerá no prazo de 10 dias, contado da comprovação do pagamento pelo requerente, ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmado, nos termos da Lei 7.115, de 1983, ressalvadas hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior. Negado o pedido de acesso à informação, será enviado ao requerente no prazo de resposta comunicação com razões de negativa de acesso e seu fundamento legal. Possibilidade e prazo de recurso com indicação da autoridade que o apreciará. E possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com a indicação da autoridade classificadora que o apreciará. As razões da negativa de acesso à informação classificada indicará o fundamento legal da classificação e a autoridade que classificou o código de indexação do documento classificado. Os órgãos e entidades disponibilizarão formulários padrão para apresentação de recursos de pedido de desclassificação. O acesso ao documento preparatório ou informação nele contida utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. O Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos que embasarem decisões de política econômica tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. Então, assim, o acesso à informação será assegurado a partir da edição do ato de decisão ou decisão. E o Ministério da Fazenda e o Banco Central do Brasil classificarão os documentos que embasam decisões de política econômica, tais como fiscal, tributária, monetária e regulatória. Dos recursos, no caso da negativa de acesso à informação ou do não fornecimento das razões da negativa de acesso,
poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão à autoridade hierarquicamente superior, a que adotou a decisão, que deverá apreciá-lo no prazo de 5 dias, contado da sua apresentação. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar em 5 dias, contado do recebimento do recurso. No caso de omissão de resposta ao pedido de acesso à informação, o requerente poderá apresentar reclamação no prazo de 10 dias à autoridade de monitoramento de que trata o artigo 40 da Lei 12.527 de 2011, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento da reclamação. O prazo para apresentar a reclamação começará 30 dias após a apresentação do pedido. A autoridade máxima do órgão ou entidade poderá designar outra autoridade que lhe seja diretamente subordinada como responsável pelo recebimento e apreciação da reclamação. Desprovido o recurso de que trata o parágrafo único do artigo 21 ou infrutífera a reclamação de que trata o artigo 22, poderá o requerente apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão à Controladoria Geral da União, que deverá se manifestar no prazo de 5 dias, contado do recebimento do recurso. A Controladoria Geral da União poderá determinar que o órgão ou entidade preste esclarecimentos. Provido o recurso, a Controladoria Geral da União fixará prazo para o cumprimento da decisão pelo órgão ou entidade. No caso da negativa de acesso à informação ou as razões de negativa de acesso de que trata o caput do artigo 21, desprovido o recurso pela Controladoria Geral da União, o requerente poderá apresentar no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão, recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observados os procedimentos previstos no capítulo 6. Capítulo 5. Das informações classificadas em grau de sigilo. A classificação da informação quanto ao grau e os prazos de sigilo são passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso é restrito possam pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do país, prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros estados e organismos internacionais, pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país, prejudicar ou causar riscos a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas, se pôr em risco a saúde da população, se põe em risco a economia do país, se põe em risco as Forças Armadas, então é sigiloso. Prejudicar ou causar riscos a projeto de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional, observado e disposto no inciso 2 do caput do artigo 6º. Pôr em risco a segurança de instituições ou autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares, ou comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionados com prevenção ou repressão de infrações. Então, assim, coloque em risco a soberania do país coloque em risco
as relações internacionais. Coloque em risco a saúde da população, coloque em risco a estabilidade financeira, coloque em risco as forças armadas, coloque em risco a tecnologia desenvolvida no país, coloque em risco a segurança de autoridades nacionais e compromete a atividade de inteligência que está em andamento, então é sigiloso. Na verdade, a classificação se diz informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. A divulgação. Não há divulgação. A informação em poder dos órgãos e entidades observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado poderá ser classificada no grau de ultrasecreto, secreto ou reservado. Para a classificação da informação em grau de sigilo deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restrito possível considerado. A gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado. E o prazo máximo da classificação em grau de sigilo ou o evento que define o seu termo final. Os prazos máximos de classificação são os seguintes. Grau ultrasecreto são de 25 anos. E o grau secreto é de 15 anos. O grau reservado é de 5 anos. Poderá ser estabelecido como termo final de restrição de acesso ocorrência de determinado evento, observados prazos máximos de classificação. Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do disposto do parágrafo 4º do artigo 24 da Lei 12.527 de 2011, a Controladoria Geral da União notificará a autoridade competente para que adote providências cabíveis no prazo de 30 dias. Informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente da República, Vice-Presidente e seus cônjuges e filhos serão classificados no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. Artigo 30. Classificação de informação e de competência do grau ultrasecreto das seguintes autoridades: o Presidente da República, o Vice-Presidente da República, o Ministro do Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, Comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e chefe de missões diplomáticas e consulares permanecente no exterior. No grau secreto das autoridades referidas no inciso 1 do caput dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e no grau reservado de autoridades referidas no inciso 1 e 2 do caput e das que exerçam função de direção, comando ou chefia do grupo direção e assessoramento superiores das nível DAS 101.5 ou superior e seus equivalentes, é vedada a delegação da competência da classificação nos graus de sigilo ultrasecreto ou secreto ressalvado disposto no parágrafo 7. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para a classificação do grau reservado e agente público que exerça a função de direção, comando ou chefia. É vedado sob delegação da competência do que trata o parágrafo 2º. Os
Os agentes públicos referidos no parágrafo 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante no prazo de 90 dias. A classificação da informação no grau ultrasecreto pela autoridade prevista nas alíneas D e E do inciso 1 do CAPT deverá ser ratificada pelo Ministro do Estado, no prazo de 30 dias. Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o parágrafo 5º considera-se válida para todos os efeitos legais. Fica delegado ao presidente do Banco Central do Brasil a competência de que trata a linha A do inciso 1 do CAPT para a classificação de informação no grau ultrasecreto no âmbito do Banco Central vedada a subdelegação. Dos procedimentos para a classificação da informação. A decisão que classificar a informação de qualquer grau, sigilo, deverá ser formalizada de termo classificação de informação, TCI, termo de classificação de informação conforme o modelo contido no anexo e conterá o seguinte: código de indexação do documento, grau de sigilo, categoria na qual enquadra a informação, tipo de documento, data da produção do documento, indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação, razões da classificação observados os critérios estabelecidos no artigo 27 com a justificativa para o grau sigilo adotado. Assunto de que se refere a informação com a restrição de elementos mínimos de que permitam a identificação no tema de que trata a classificação. Indicação no prazo de sigilo contados em anos, meses ou dias ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites previstos no artigo 28. Data da classificação. Identificação da autoridade que classificou a informação. O TCI seguirá anexo à informação. As informações previstas no inciso 7 do CAPT deverão ser mantidas no mesmo grau de sigilo de que informação classificada. A ratificação da classificação de que trata o parágrafo 5º do artigo 30 deverá ser registrada no TCI. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de 30 dias contado da data da decisão da classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do artigo 31. Comissão mista de reavaliação da informação no caso de informações classificadas no grau ultrasecreto ou secreto, ou Controladoria Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso 7 do caput e artigo 31. Na hipótese de que trata o inciso 2 do caput, quando identificar no desempenho das competências previstas no artigo 68, a partir do exame de elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro e classificação da informação, Controladoria Geral da União deverá notificar a autoridade classificadora que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de 30 dias. Informar a comissão mista de reavaliação da informação no caso de informação classificada no grau ultrasecreto ou secreto para fins do disposto do inciso 1 do caput do artigo 47. Os indícios de erro que se refere ao parágrafo 1º serão considerados quanto ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso 7A do caput do artigo 31 nas hipóteses legais de sigilo. A não adequação do grau de sigilo. Na hipótese de documento que contém informações classificadas em diferentes graus de sigilo, será atribuído ao documento tratamento de grau de sigilo mais elevado, ficando assegurado o acesso às partes não classificadas por meio de certidão, extrato ou cópia e ocultação da parte sob sigilo. O órgão
e entidade poderá constituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, CPADS, com as seguintes atribuições: opinar sobre informação produzida no âmbito de sua atuação e para fim de classificação, em qualquer grau de sigilo. Assessorar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior quanto à desclassificação, reclassificação ou reavaliação de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. Propor o destino final das informações desclassificadas, indicando os documentos para a guarda permanente, observado o disposto na Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e subsidiar a elaboração do rol anual de informações desclassificadas e documentos classificados em grau de sigilo a ser disponibilizado na internet. Da desclassificação e reavaliação de informações classificadas em grau de sigilo. A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridades hierarquicamente superior mediante provação ou de ato de ofício para desclassificação ou redução do prazo de sigilo. Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, além do disposto do artigo 27, deverá ser observado o prazo máximo da restrição de acesso à informação previsto no artigo 28. O prazo máximo de 4 anos para a revisão do ofício da informação classificada no grau ultrasecreto ou secreto previsto no inciso 1 do caput, do artigo 47, e a permanência nas razões da classificação. A possibilidade de danos ou riscos decorrentes de divulgação ou acesso irrestrito da informação. E a peculiaridade das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades independente de existir prévio pedido de acesso à informação. O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá no prazo de 30 dias, que é o pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação. Negado o pedido de desclassificação ou da reavaliação pela autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da negativa do ministro do Estado ou autoridade com as mesmas prerrogativas, que decidirá no prazo de 30 dias. Nos casos em que a autoridade classificadora esteja vinculada à autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, o recurso será apresentado ao dirigente máximo da entidade. No caso das Forças Armadas, o recurso será apresentado primeiramente perante o respectivo comandante e, em caso de negativo, ao Ministro do Estado da Defesa. No caso da informação produzida por autoridades ou agentes no pedido do exterior, o requerimento da desclassificação, a reavaliação será apreciado pela autoridade hierarquicamente superior que estiver em território brasileiro. Desprovido o recurso de que tratam o caput e os parágrafos 1º a 3º, poderá o requerente apresentar recurso à comissão mista de reavaliação de informação no prazo de 10 dias contado da ciência da decisão. A decisão da desclassificação e reclassificação ou redução do prazo de sigilo à informação classificada deverá constar das capas dos processos se houver e de campo apropriado no TCI.
As informações classificadas no grau ultra-secreto ou secreto serão definitivamente preservadas nos termos da Lei 8.159 de 1991, observados os procedimentos de restrição de acesso enquanto vigorar o prazo de classificação. As informações classificadas como documento de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional, ao Arquivo Permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público para fins de organização, preservação e acesso. As informações sobre as condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a manos de autoridades públicas não poderá ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo, nem ter seu acesso negado. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Então, quando a informação é necessária à tutela judicial, não poderá ser negado, em especial quanto a direitos fundamentais. O requerente deverá apresentar razões que demonstrem a existência de nexo entre as informações requeridas e o direito que se pretende proteger. O acesso à divulgação e o tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam credenciadas segundo as normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. As autoridades do Poder Executivo Federal adotarão as providências necessárias para que o pessoal a elas subordinado conheça as normas e observe as medidas de procedimento de segurança para tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo. O parágrafo único. A pessoa natural ou entidade privada que, em razão de qualquer vínculo com o poder público, executar atividade de tratamento de informação classificada, adotará as providências necessárias para que seus empregados prepostos ou representantes observem as medidas e procedimentos de segurança da informação. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente até o dia 1º de junho em sítio na internet o rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses. A autoridade máxima publicará o rol das informações classificadas em cada grau de sigilo que deverá conter código de indexação de documento, categoria na qual se enquadra a informação, indicação de disponibilidade legal que fundamenta a classificação, data de produção da informação, data da classificação e prazo da classificação e assunto da informação classificada de que trata o inciso 7A do caput do artigo 31. Relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos, e informações estatísticas agregadas dos requerentes. Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação será atualizada no prazo de 30 dias, no rol previsto no inciso 2 do caput. Capítulo 6 da Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas.
A Comissão Mista de Reavaliação de Informações instituída nos termos do parágrafo 1º do artigo 35 da Lei 12.527 de 2011 será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos: da Casa Civil da Presidência da República, que presidirá a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações instituídas será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos, que é a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, a Reavaliação de Informação, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o Ministério da Defesa, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e o Ministério da Fazenda, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores. Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do presidente da comissão. Compete à comissão mista a reavaliação de informações, rever de ofício ou mediante provocação a classificação de informação no grau ultra-secreto ou secreto ou sua reavaliação no máximo a cada 4 anos, requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultra-secreto ou secreto esclarecimento ou conteúdo parcial ou integral de informação quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão de classificação, decidir recursos apresentados contra a decisão proferida. Letra A. Pela Controladoria Geral da União em grau recursal a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados ou as razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados. Ou B. Pelo Ministro do Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa em geral recursal a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada. Prorrogar por uma única vez e por período determinado não superior a 25 anos o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultra-secreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional. A integridade do território nacional, o grave risco às relações internacionais do país, limitado ao máximo de 50 anos o prazo total da classificação e estabelecer orientação normativa de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da Lei 12.527 de 2011. A não deliberação sobre a revisão de ofício do prazo previsto no inciso 1 do caput implicará a desclassificação automática das informações. A Comissão Mista de Reavaliação das Informações se reunirá ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que convocada por seu presidente. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, 6 integrantes. Os requerimentos de prorrogação do prazo de classificação de informação no grau ultra-secreta, que se refere ao inciso 4 do caput do artigo 47, deverão ser encaminhados à Comissão Mista de Reavaliação da Informação em até 1 ano antes do vencimento do termo final de restrição de acesso. O requerimento de prorrogação do prazo de sigilo de informação classificada no grau ultra-secreto deverá ser apreciado impreterivelmente em até 3 sessões subsequentes à data de sua autuação, ficando sobrestadas até que se ultime a votação todas as demais deliberações da comissão.
A Comissão Mista de Reavaliação de Informação deverá apreciar os recursos previstos no inciso 3 do caput do artigo 47, impreterivelmente até a terceira reunião ordinária subsequente à data da sua atuação. A revisão de ofício da informação classificada no grau ultra-secreto ou secreto será apreciada em até 3 sessões anteriores à data da sua desclassificação automática. As deliberações da Comissão Mista de Reavaliação da Informação serão tomadas por maioria absoluta quando envolverem as competências previstas no inciso 1 e 4 do caput do artigo 47. E por maioria simples dos votos nos demais casos. A Casa Civil da Presidência da República poderá exercer, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate. A Casa Civil da Presidência da República exercerá as funções da Secretaria Executiva da Comissão Mista de Reavaliação de Informação, cujas competências serão definidas em regimento interno. A Comissão Mista de Reavaliação da Informação aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre a organização e funcionamento. O regimento interno deverá ser publicado no Diário Oficial da União no prazo de 90 dias após a instalação da comissão. Das informações pessoais. As informações pessoais relativas à intimidade da vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoas a que se referirem, independentemente de declassificação de sigilo pelo prazo máximo de 100 anos a contar da data da sua produção. Então, assim, se a informação é pessoal relativa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, tem agente público que tem acesso a essa informação e eles são legalmente autorizados. Poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso de pessoa que se referirem. Então, se a pessoa autorizar que se divulgue a informação, eles vão permitir que se divulgue a informação. Caso o titular da informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes, conforme disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como a liberdades e garantias individuais. O consentimento referido no inciso 2 do caput do artigo 55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatística e pesquisa científica de evidente interesse público ou geral previsto em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir, ao cumprimento da decisão judicial, a defesa de direitos humanos de terceiros ou a proteção do interesse público geral e preponderante. A restrição de acesso à informação
informações pessoais de que trata o artigo 55 não poderá ser invocada quando houver o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades conduzido pelo poder público em que o titular da informação seja parte ou interessado. Então, se a pessoa for parte de um processo que envolve o poder público, a privacidade dele não precisa, vamos colocar lá, não será respeitada. O acesso poderá ser invocado porque envolve algo maior. As informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjunto de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância. Ou for possível o tratamento e a proteção de dados por meio de ocultação, de anonimização ou da pseudonimização nas informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá de ofício ou mediante provocação reconhecer a incidência da hipótese no inciso 2 do caput do artigo 58 de forma fundamentada sobre documentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob sua guarda. Para subsidiar a decisão de reconhecimento de que trata o caput, o órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão. A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato de informação com descrição resumida do assunto, origem e período de conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito com antecedência de no mínimo 30 dias. Após a decisão de reconhecimento de que trata, os documentos serão considerados de acesso irrestrito público. Na hipótese de documento de elevado valor histórico destinado à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional ou autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que receber decidir, após seu recolhimento, sobre o conhecimento observado o procedimento previsto neste artigo. O pedido de acesso à informação pessoais observará os procedimentos previstos no capítulo 4 e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso 2 do caput do artigo 55 por meio de procuração, comprovação das hipóteses previstas no artigo 58, demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância e observados os procedimentos previstos no artigo 59. Ou demonstração da necessidade de acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante. O acesso à informação pessoal por terceiro será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamenta a sua autorização, sobre as obrigações a que submeterá o requerente. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de a utilização de informação pessoal por terceiro vincula-se à finalidade, a destinação que fundamentaram a autorização do acesso vedado sua utilização de maneira diversa. Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido na forma da lei.
Aplica-se no que couber a Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação da pessoa natural ou jurídica constante do registro ou banco de dados dos órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público, das entidades privadas sem fins lucrativos. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações: cópia do Estatuto Social atualizado da entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade e cópia integrada dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal e respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas na forma da legislação aplicável. As informações do que trata o CAPT serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de aviso de amplo acesso público em sua sede. A divulgação em sítio na internet, referida no parágrafo 1º, poderá ser dispensada por decisão do órgão ou entidade pública e mediante expressa justificação da entidade nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la. As informações de que trata o CAPT deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste e instrumentos congêneres serão atualizados periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelos repasses de recursos. Das entidades privadas sem fins lucrativos. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recurso público para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações: cópia do Estatuto Social atualizado da entidade, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade e cópia integral dos convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável. As informações de que trata o CAPT serão divulgadas em sítio na internet de entidade privada e em quadro de aviso de amplo acesso público em sua sede. A divulgação em sítio da internet referida no parágrafo 1º poderá ser dispensada por decisão do órgão ou entidade pública e mediante expressa justificação da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la. As informações de que trata o CAPT deverão ser publicadas a partir da celebração do convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres serão atualizados periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parceria, acordos e ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente nos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma do Serviço Social Autônomo que sejam destinatárias de contribuição ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei 12.527 de 2011 e divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se refere os incisos 1
a 8 do parágrafo 3º do artigo 7º em local de fácil visualização em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 7 e no artigo 8º, e criar SIC observado o disposto nos artigos 9º e artigo 10º. As informações previstas no inciso 1 do CAPT devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e pelos conselhos de que trata o CAPT e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e a sua destinação sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Aplica-se o disposto no artigo 5.5 e no artigo 5.8 as informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pela entidade e pelos conselhos de que trata o CAPT. A divulgação das informações previstas no inciso 1 do CAPT não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O sistema recursal e de monitoramento deste decreto não se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o CAPT, salvo quando a possibilidade de o requerente, no caso de omissão de resposta do pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no artigo 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou do conselho demandado. As entidades de que trata o CAPT estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no artigo 66. Capítulo 9 das responsabilidades. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontra sob sua guarda e que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento, em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. Agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos do acesso à informação. Divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação, classificada em grau de sigilo ou informação pessoal. Impor sigilo em informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Ocultar da revisão da autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiro. Quando ocultar a revisão de informação. Destruir ou subtrair por qualquer meio documento concernente a possíveis violações de direitos humanos por parte do agente do Estado. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa do devido processo legal, condutas descritas no CAPT serão consideradas, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares, médias ou graves, segundo os critérios nelas estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal. Ou para fins no disposto da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, infrações administrativas que deverão ser apenadas no mínimo com suspensão segundo os critérios estabelecidos na referida lei. Pelas condutas descritas no CAPT, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa conforme disposto nas leis 1079, de 10 de abril de 1950,
e número 8.429, de 2 de junho de 1992. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público a praticar conduta prevista no artigo 65 estará sujeita às seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas no inciso 1, 3 e 4 do CAPT. A multa prevista no inciso 2 do CAPT será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser inferior a R$1.000, nem superior a R$200.000, no caso de pessoa natural, ou inferior a R$5.000, nem superior a R$600.000, no caso de entidade privada. A reabilitação referida no inciso 5 do CAPT será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois do decorrido prazo da sanção aplicada com base no inciso 4 do CAPT. A aplicação da sanção prevista no inciso 5 do CAPT é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas nesse artigo é de 10 dias, contado da ciência do ato. Da autoridade de monitoramento, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições: assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei 12.527 de 2011. Avaliar e monitorar a implementação do disposto neste decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre seu cumprimento, encaminhando à Controladoria Geral da União. Recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste decreto. Orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste decreto e manifestar-se sobre reclamação apresentada contra a omissão de autoridade competente, observado o disposto no artigo 22. Das competências relativas ao monitoramento. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e a previsão específica deste decreto, definir o formulário padrão disponibilizado em meio físico e eletrônico que estará à disposição no sítio da internet e no SIC dos órgãos e entidades de acordo com o parágrafo 1º do artigo 11. Promover a campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação. Promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. Monitorar a implementação da Lei 12.527 de 2011 para examinar a sua regularidade. Essa é uma competência relativa ao monitoramento, que é da Controladoria Geral da União. Sugerir providências aos órgãos e às entidades em caso de descumprimento do disposto na referida lei. Preparar relatório anual de informações referentes à implementação da Lei 12.527 de 2011 a ser encaminhada no Congresso Nacional. Supervisionar a aplicação do disposto neste decreto, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e pelas entidades e a qualidade do serviço de acesso à informação.
Estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar por meio de edição de enunciado e instrução os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei 12.527 de 2011, observado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 47 deste decreto. E concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o artigo 45. Quando aprovados pelo Ministro do Estado e Controladoria Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso 7 do caput produzirão efeito vinculante sobre o órgão e as entidades do Poder Executivo Federal de que trata o artigo 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Compete à Controladoria Geral da União, observada a competência dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste decreto, estabelecer procedimentos e regras e padrões de divulgação de informação ao público, fixando prazo máximo para atualização e detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e apresentação de informação no âmbito do SIC. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste decreto, estabelecer regras de indexação relacionada à classificação de informação. Expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicas ou privadas para tratamento de informação classificadas. E promover por meio de núcleo de credenciamento de segurança e credenciamento de segurança de pessoa, órgãos e entidades públicas ou privadas para tratamento de informações classificadas. Disposições transitórias e finais. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. Os órgãos e entidades deverão reavaliar informações classificadas no grau ultra-secreto e secreto no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial da vigência da Lei 12.527 de 2011. A restrição de acesso à informação em razão de reavaliação prevista no caput deverá observar o prazo de condição prevista neste decreto. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação observados os prazos e disposições da legislação precedente. As informações classificadas no grau ultra-secreto e secreto, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas automáticas e desclassificadas. A publicação anual de que trata o artigo 45 terá início em junho de 2013. O tratamento de informação classificada resultante de tratados e acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações desses instrumentos. Aplica-se subsidiariamente a Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste decreto. Este decreto entra em vigor em 16 de maio de 2012. Dilma Rousseff.